Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Nós estamos ministrando sobre o tema Como Viver para a Glória de Deus. Na quarta-feira nós trouxemos a mensagem e para viver para a glória de Deus, primeiro, eu preciso saber o propósito maior, o projeto maior de Deus. Deus sempre quis que o homem vivesse eternamente. Deus sempre desejou andar de mãos dadas com o homem, relacionando-se, e que ele tivesse comido a árvore da vida. Aliás, Deus disse ao homem que ele poderia comer a árvore da vida, quando disse que de toda árvore, no texto de Gênesis, quando o Senhor disse para Adão e Eva que eles deveriam comer de toda a árvore do jardim. Nela estava incluso a árvore da vida. E ele fez menção que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Quando nós olhamos para esse texto, onde ele mesmo separa o homem da árvore da ciência do bem e do mal, no capítulo 3, no final, o Senhor declara ao homem, a respeito do homem, versículo 22, eu vou ler mesmo só para recapitular. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. O bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tirada. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja aqui o impedimento para comer a árvore da vida, isso porque eles haviam cometido pecado e então viveriam eternamente se comessem. O Senhor Deus então faz menção de sua palavra, né? No episódio do dilúvio, quando ele escolhe Noé para salvar ele e sua casa, ele então destrói toda a terra, mata todos os seres viventes, com exceção de Noé e sua família e os animais que foram separados. Ele destrói porque eles se deram à maldade em extremo. Ou seja, o outro lado também é verdade. A morte é vinda sobre todos aqueles que valorizam o pecado e se multiplicam, e o pecado sendo multiplicado, vem o juízo de Deus. A vida, então, ela é agora ministrada quando lemos o texto de Gênesis capítulo 12, agora finalmente, Gênesis capítulo 12. O Senhor Deus chama a Abraão, e ele começa a caminhar com Abraão. Você já conhece a história de Abraão. E ele começa a se revelar a Abraão. E ele chama Abraão para que saia da sua terra, e não só da terra, mas também da sua parentela. O capítulo 12, verso 1, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Verso 4, vamos ler juntos. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. E aí o texto segue. Agora eu gostaria de ler, o texto eu tenho lido bastante, inclusive é o capítulo 18. Capítulo 18 de Gênesis, a partir do verso 17. E aí eu quero ler com os irmãos e então estaremos orando. Gênesis 18, verso 17 até o 19, que diz assim: Disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que passo, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Pois eu o escolhi, vamos ler juntos? Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Te peço, Pai, a tua mão viva aqui sobre nós, sobre a minha vida e a vida dos teus filhos. De forma, Senhor, que a mensagem da tua palavra seja ministrada aos corações e somente a tua palavra, Senhor, fique gravado nos corações. Nós te pedimos, Senhor, também pelos nossos irmãos que estão enfermos, que não estão podendo vir ao culto. Abençoe, Senhor, irmão João. Abençoe o João, Senhor, toma em tuas mãos. Restabelece a saúde do teu filho, dê a ele a graça, Senhor, e que ele seja curado, Senhor, do alto da sua cabeça, a planta dos pés, seja o teu poder estabelecido. E assim também, Senhor, o irmão César, toma em tuas mãos também o teu filho, que seja a tua mão sobre ele, que ele seja operado e seja operado com sucesso. E em breve, Senhor, esteja participando dos cultos conosco. Abençoe, Senhor, todos os demais que agora nós colocamos diante de Ti, junto com a Tua igreja. Nós te pedimos, abençoe, Senhor, no nome de Jesus, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, o Senhor Deus chama Abraão e, após caminhar com Abraão, ele vai se revelando nessa caminhada, e aqui o texto diz claramente isso. E nós tocamos no final da mensagem, nós dissemos aqui que para viver para a glória de Deus, você precisa primeiro saber o grande projeto de Deus, e você deve trabalhar, caminhar buscando esse propósito, que ele se manifeste primeiro na sua vida e também na vida dos seus familiares, na vida de todas as pessoas que você tem contato. Que propósito é esse? O propósito de Deus é que o homem venha a conhecer a verdade e seja salvo. Entenda, parece ser algo óbvio, parece ser algo assim que você talvez esteja até dizendo, pastor, mas é claro, não é? Sim, meu irmão, não é isso que nós temos visto no nosso tempo. Há um evangelho sendo pregado aonde a pessoa vive buscando algo para si mesma e somente para o desfrute nessa terra. E essa mensagem que eu estou falando, está falando sobre viver após esta terra. É a mensagem de vida eterna, as novas de salvação que foram endereçadas ao coração dos homens em Cristo Jesus. Então, da mesma forma que Deus fez com Abraão, Deus nos chama a uma caminhada. Para você ter uma ideia, meus irmãos, eu ultimamente, eu me lembro dos primeiros cursos de noivos que eu ministrei e dos últimos que agora
os últimos que eu digo no sentido dos últimos tempos, que eu tenho ministrado a cada curso, eu tenho acrescentado assuntos. Por quê? Porque há 18 anos atrás a sociedade estava menos complexa em seus problemas. E aí as matérias, os assuntos, ontem mesmo eu reunido com um desses casais de noivos, nós começamos às 18 e quase 19 horas, terminamos às 9 horas da noite. E eu nem percebi o tempo passar e não consegui terminar os assuntos que tínhamos separado. E, meus irmãos, eu fui ministrando e a minha mente foi se abrindo e eu fui ficando preocupado. Por quê? Porque há uma convocação para os casais extrema, que todo homem, toda mulher, que é pai, que é mãe, deve ter a mensagem em sua vida. Você deve ter a mensagem de Deus na sua vida. É muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar o que eu estou falando, porque nós estamos falando de você andar de acordo com o propósito de Deus. Deus deseja salvar os homens. Sua vida não pode estar desconectada desta mensagem. Se você está fazendo algo que está tirando você desse propósito, pare agora mesmo de fazer o que você está fazendo. Eu não digo aqui no templo, eu estou falando figuradamente na sua vida. É sim, meu irmão, pare agora mesmo. Se você está em desobediência, se converta ao Senhor e volte ao propósito. Porque esta vida passa, tudo aqui passa, mas a palavra do Senhor não passa. Ela se cumprirá e eternamente, quando essa terra tiver passado, ela se cumprirá e haverá um novo céu, uma nova terra. Tudo mais acontecerá e se fará novo, e a palavra do Senhor então permanecerá. Sempre permanecerá. Para você ter uma ideia, nós estamos na iminência de um tempo difícil. Você já deve ter visto aí, por exemplo, sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial, agora recentemente, já se fala que a Bíblia será colocada dentro da inteligência artificial para que ela seja reescrita de acordo com a inteligência artificial, retirando os erros. Os erros. Agora veja, a Bíblia revela o coração de Deus e a inteligência artificial pretende então corrigir os erros. E é claro, você já sabe que ela vai retirar os textos que conflitam com a sociedade atual e a sociedade do mundo que jaz em trevas, que estão vivendo de acordo com o maligno. E já se fala, inclusive, de que será proposto trocar as Bíblias quando ela se tornar comum. No começo, já tem uma Bíblia chamada Bíblia Inclusiva. Quem aqui já ouviu, já viu a respeito. Nesta Bíblia não tem os textos que conflitam com os pecados que o homem tem cometido na área da sexualidade. Já estão retirados de lá. E na linguagem da inteligência artificial, não é? As pessoas dentro dessa sociedade que jaz no maligno, se entregando esses códigos a esse sistema. Então, pode acreditar, meu irmão, haverá um tempo possível em que, quando você disser que você está pregando a Bíblia
Alguém vai perguntar se você tem a Bíblia atual. Que isso, pastor? O senhor está doido? Preste atenção, meu irmão. Essa geração, entenda, ouça bem o que eu estou falando, que daqui a pouco é que vem a mensagem. Você tem que ouvir agora para entender o final. Essa geração agora, rasa, que não lê Bíblia, ouve música. Por exemplo, eu não ia fazer isso, eu tinha dito para mim mesmo que eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer. Tem uma música atualmente, irmãos, que ela está bombando aí. Que a letra da música diz que ele vai prover de novo. Quem aqui já ouviu? Esta música, ela é uma das mais inadequadas para se cantar. Por quê? Porque quando Deus disse assim, quando a palavra de Deus diz em Abraão, o Senhor proverá para si, meu filho, um cordeiro. E o texto da palavra diz que o cordeiro realmente apareceu, o filho de Abraão não foi imolado, o cordeiro estava preso pelos chifres, o Senhor proveu o cordeiro. Mas, e o monte ficou sendo chamado, o Senhor se proverá para si. O monte do Senhor, o Senhor proverá. E aí, eu mesmo já cantei, né? Já cantei e tal, e tem até a letra de uma música que não tem nenhum problema, porque se refere àquele texto. Mas quando eu canto, o Senhor proverá de novo, e não conheço a teologia do que o texto se propõe, quando é cantado na música, está sendo dito assim: Deus vai prover dinheiro, Deus vai prover milagre, Deus vai prover cura, Deus vai prover uma casa, Deus vai prover o meu problema emocional, vai suprir o meu problema emocional, Ele vai prover de novo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ninguém está entendendo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sinceramente, irmão, sinceramente. A música está dizendo, Senhor proverá de novo, Senhor proverá de novo. A intenção da música é prover coisas materiais e espirituais também. Mas o texto de Abraão, que cita essa história de Abraão, ele já se cumpriu no Novo Testamento. Porque o Senhor proverá para si um cordeiro, meu filho, já se cumpriu em Lucas capítulo 1. Que quando João Batista disse aos seus discípulos, Jesus ia passando, e ele disse aos seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Preste atenção, porque eu estou falando de uma geração rasa. E aí eu quero dar um exemplo, talvez você até chorou cantando essa música. Sua intenção era a melhor que tem, mas eu estou explicando a teologia. Quando eu canto, o Senhor proverá de novo, é como se eu dissesse assim, o Senhor não fez suficiente, tem que fazer mais. Porque no texto, o Senhor proverá para si um cordeiro, por causa de Abraão, que deu seu filho, seu único filho. Deus então deu o único filho dele. Por causa de Abraão ter entregado tudo e não negado seu filho, seu único filho, Deus fez aliança com Abraão. E por causa dessa aliança, Deus podia agora trazer legitimamente o seu filho à terra e dá-lo, e ele é chamado Cordeiro de Deus.
Só para você ter uma ideia, chega aqui, Genivaldo, aqui em cima, aqui rapidinho. Vamos supor que o Genivaldo está vindo agora no templo. Eu sou sacerdote e ele cometeu um pecado e ele vem trazendo o cordeiro. Ele vem puxando o animal. Como é que eu chamo esse cordeiro? Este é o cordeiro que o Genivaldo proveu. Ele proveu para si um cordeiro. Então, quando a pessoa trazia o animal, seja um novilho, seja qual for o animal que era sacrificado, aquele animal era o cordeiro que ele proveu para si. Quando Deus proveu o cordeiro para tirar os nossos pecados, Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus proveu para tirar o nosso pecado. Ele já proveu, ele já providenciou o Cordeiro. E a Bíblia vai dizer que quem tem o Filho, em outras palavras, tem tudo. Tudo que precisa. Então imagine agora uma multidão cantando: Ele vai prover de novo. Ele vai prover de novo. Espera aí. Mas ele já não resolveu todos os nossos problemas em Cristo Jesus? E eu utilizo essas palavras. Muito obrigado, Genivaldo. Muito obrigado. Eu utilizo essas palavras fazendo menção a um texto que aponta para Jesus, mas eu não estou pensando em Jesus. Quem canta? E, irmãos, é gente famosa que está cantando. Gente famosa. E eu, quando eu ouvi a primeira vez, eu digo: meu Deus, esse pessoal não tem pastor. Eu tenho dito que um cantor, antes de cantar ou fazer suas músicas, ele precisa recorrer a um teólogo, para que ele não cante algo que está contra ou fora da Escritura. Por isso que as músicas mais cantadas até hoje, irmãos, são músicas que falam da Bíblia e que não acrescentam nada. Deus não vai prover de novo, irmão. Pastor, mas ele não vai me curar de novo? Se você cantar que ele espera que ele cure você de novo, tá show. Mas usar a palavra prover, só para você ter uma ideia como isso é uma realidade fácil de resolver. O apóstolo Paulo não utilizou desse texto em nenhum momento. Isso vai na mesma linha do você, chamar Deus de você. Nenhum dos apóstolos chamou Deus de você. Ninguém na Bíblia chamou. Todo mundo, quando falava, ou tinha uma experiência, se jogava no chão, se prostrava ou não se aguentava em pé. E aí surge uma geração da internet chamando Deus de você e dizendo que isso é intimidade. A intimidade com Deus é o reconhecer o seu filho como o único filho que ele deu para morrer na cruz do Calvário em meu lugar. Isso é intimidade, irmãos. Intimidade com Deus é eu que agora aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, eu entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, conforme diz o texto de Hebreus. No entanto, há uma intimidade com Deus, entre aspas, que a proposta é usar de palavras para dizer que tem intimidade. Meus irmãos, só quem não teve uma experiência poderosa com Deus pode acreditar nisso. Se alguém aqui, eu acredito que a maioria dos irmãos já tiveram a experiência de sentir Deus
poderoso Deus no lugar que você estava. Meu irmão, você não consegue dizer nada, pedir nada, você só consegue dizer Senhor, Senhor, e se prostrar, e chorar, e se quebrantar, e não passa pela sua cabeça nenhum pedido. Você não lembra dos seus problemas, você não lembra dos seus problemas, você não lembra do tempo, você não sabe nem direito onde é que você está. Por quê? Tudo é Ele, tudo é para Ele. Quando a glória de Deus se manifesta, não tem espaço para nada. Eu estou falando da intimidade que cada um tem que buscar em Deus. E eu acredito, irmãos, que isso é indispensável para um pastor, porque isso quebra o coração dele e ele precisa falar de Deus sabendo um pouquinho, porque, irmãos, não tem como saber tudo sobre Deus, mas o suficiente para sermos instrumento é básico. O suficiente. Saiba, Deus vai prover para você. Deus vai prover, né? Nesse sentido, prover neste sentido que eu estou falando. Então quem canta, ele vai prover de novo, fazendo menção ao texto, sem entender o texto. O texto está apontando para Jesus, e Jesus já morreu. Ele é o Cordeiro que Deus proveu. Meus irmãos, há muitos anos, pessoas saem de igrejas que pregam a palavra porque querem uma pregação que lhes dê o que eles precisam: relacionamento, bens materiais, prazer nessa vida. Mas quando olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos que a maior missão que Deus tem, a maior missão que Deus nos dá, é pregarmos Sua palavra e vivermos a fé. Então, para Abraão, o Senhor diz: pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor e para que pratiquem a justiça e o juízo. Agora imagine, e um pai que não conhece a Deus, que não tem o fervor da Escritura Sagrada em seu coração, dirá o que para os seus filhos? Meus irmãos, nessa noite eu estou convocando você a olhar para esse texto e você se derramar diante de Deus dizendo: eu preciso ter experiência com o Senhor, porque eu preciso falar do Senhor para os meus filhos. Tudo bem, Abraão aqui não tinha a quantidade de texto que nós temos. Abraão não tinha um escrito para ministrar como temos hoje. Então Deus estava ministrando experiência com ele, mas isso não significa que nós não teremos experiência ou não devemos esperar experiência. Por quê? Porque a fé é aquilo que promoverá a manifestação do Senhor em todas as áreas. Nós não cremos que Deus deixou o tempo de manifestar o tempo dos milagres. Não cremos assim. Nós cremos que Deus quer manifestar a sua vontade, e a sua vontade não tem fim. Deus salva o homem, Ele quer restaurar alma, corpo e espírito, conforme diz a Escritura. Que a alma, o corpo e o espírito sejam encontrados irrepreensíveis. E eu quero, só para você entender como isso é tão forte, que eu comecei o culto hoje. Por favor, abra sua Bíblia em Atos 2, mais uma vez. Quando eu citei aqui que essa é uma geração rasa, é que eu até agora, por exemplo, não encontrei ninguém falando, já deve ter, é claro que tem, porque o Espírito Santo não é endereçado a uma pessoa só. Mas pode acreditar que quem aparecer falando a respeito dessa música, por que, irmãos? Porque quem está cantando é uma das pessoas mais famosas do Brasil no meio evangélico. E aí parece que isso se torna Bíblia escrita, dependendo de quem cante. E Deus
nos últimos tempos, andou dando uns tapas em nós. Porque hoje nós temos cantores que eram muito respeitados, inclusive eu respeitava bastante, e que hoje estão crendo em atrocidades sobre Deus e sua palavra. Eu quero dizer, meus irmãos, que pode aparecer o cantor fulano de tal, pode ser o fulano que fez o hino tal e que realizou. Não é escritura sagrada, não é base de fé. Nós temos que nos render e crermos na escritura, e ninguém pode sair da escritura se deseja ser abençoado. Diga amém, eu recebo. Então, uma geração que é fraca porque não tem Bíblia. Para você ter uma ideia agora, né? Semana eu tive dois encontros de noivos. Essa semana agora será um encontro com 3 casais. Nós estamos ministrando já para 3. E quando chega determinado momento do curso, eu já tenho uma frase pronta. Quando eu mostro os livros que tem que ler, ontem eu botei em cima da mesa, coloquei em cima da mesa 3. Tem que ler, vocês têm que ler esses 3 aqui, só para começar. Aí eu notei que os olhinhos deles abriram assim. Aí eu digo, e se não conseguir ler, eu proponho até adiar o casamento. Aí eu notei que os bichinhos ficaram assim, né? Eu digo, por quê? Porque casamento é coisa séria. Não vai chegar lá no casamento sem saber. Você pode ter dificuldade de praticar, mas você tem que saber. Aí, quem está casado aqui sabe que eu estou falando é verdade ou não é? Principalmente quem já tem aí bons anos de casamento. Vem cá, quando você olha para trás, você olha assim, eu duvido que você não vai dizer, rapaz, como eu era imaturo, hein? É ou não é? Tantas coisas você veio saber depois da Escritura. Muito bem, meus irmãos, nós precisamos ter o que dizer para os filhos, mas para ter o que dizer para eles, eu tenho que ter aplicado na minha vida, eu tenho que ter recebido da parte do Senhor na minha vida. E olha só o que diz Atos dos Apóstolos, nós lemos hoje, no começo do culto, Atos capítulo 2, a partir do verso 37, é o momento em que o povo ouve a pregação de Pedro. E Pedro vai dizer a eles o que eles devem fazer. Olha o que eles devem fazer. Olha a mensagem que os primeiros salvos ouviram. Diz o texto, verso 37, ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos. Observe a mesma mensagem dita a Abraão, irmão. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, e a tantos quantos todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, a mensagem que nós recebemos do Evangelho, o Senhor continua dizendo, prepare os seus filhos. Meus irmãos, essa geração que é rala de Bíblia, se ela é rala de Bíblia, não ensinará aos seus filhos, então como serão os filhos? E aí imagine, daqui a 20 anos, quando essa tal Bíblia modificada pela inteligência artificial estiver aí, para baixar no aplicativo, não será preciso comprar, já vai dar de graça. Baixe a Bíblia atualizada. Aí, você pensa que não vai ter alguém assim, com essa Bíblia que nós recebemos, irmãos?
Tem muito sangue derramado para essa Bíblia ir aí para a sua mão. Na história da igreja, muita gente morreu por causa desse texto. Homens ficaram exilados, como é o caso de Lutero. Lutero ia ser morto, tudo indica que ele ia ser morto. E ele mudou o caminho do que ele ia, e ele foi, se exilou lá, foi para outro lugar, protegeram Lutero, e ele traduziu do grego e do hebraico o Antigo e o Novo Testamento para o alemão. Eu acredito plenamente que ele passou noites e noites em claro fazendo seu trabalho, porque a história diz que rapidamente, no sentido de que, irmãos, olha só, você vai encontrar na história da igreja, por exemplo, Calvino. O Calvino dizia assim, que não era possível um teólogo ser um teólogo mesmo, se ele não soubesse ler e escrever o grego e o hebraico. Você pensa que ele falava isso de arrogância? Não, ele falava isso de zelo, porque o teólogo, na visão dele, como ele ia compreender a teologia, se ele não pudesse tirar as dúvidas dele, lendo os textos originais? Ele falava isso certamente dizendo, não é possível alguém pastorear um rebanho pregando a palavra se não puder ir a fundo nos assuntos mais complexos. Isso não é arrogância, mas sim zelo pelo ensino. Por exemplo, você pode até ter essa Bíblia como para você ler assim no momento que você escolhe, assim, que você está na beira de uma praia, né? Olhando para o mar, por exemplo, a tradução, a mensagem. Você não deve ter essa Bíblia como texto original, texto principal. Ah, pastor, porque eu gosto muito da linguagem de hoje. Sim, meus irmãos, nós temos divulgado, temos aqui para você adquirir, mas não pode ser o seu texto principal. Você crente, você irmão, que está um tempo na fé, você pode ter isso para te ajudar na hora que você não entender um texto. Meu irmão, vamos acabar com esse negócio de que eu não consigo entender. Compra um dicionário, baixa o aplicativo de dicionário para o seu celular aí, compra material e vamos estudar a Escritura, porque nós precisamos entender a palavra para ministrar. E saiba bem, daqui a 20, 30 anos, talvez haja um processo para recolher as Bíblias que são fake. E agora uma versão autorizada pelo Estado. É bom nem falar para não dar ideia, né? E aí isso é a versão que passou pela inteligência artificial. Sabe quem é que vai sobreviver, irmão, se um negócio desse acontecer? Só os crentes que têm a palavra de Deus no coração. Só os crentes se preocuparam em saber o que diz a Escritura e que fizeram como o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Há momentos da história da igreja que para um diácono, um pastor ser consagrado, ele tinha que praticamente saber a maior parte dos salmos de cor e salteado, decorado, ele sabia proferir. E isso era moleza para os judeus. E acredito eu que chegou um tempo que eles tinham que fazer, porque eram muitos, sempre foram muito perseguidos. Por exemplo, houve um tempo que foi proibida a leitura da lei em Jerusalém e causou uma dispersão, chamada dispersão da desolação. Eles saíram de Jerusalém, porque Jerusalém não se podia ler a Escritura, não podia ler os textos do Antigo Testamento, em específico a lei. Então eles saíram, foi quando foi fundadas as sinagogas. Meus irmãos, o que aconteceria hoje, se você tivesse que entregar a sua Bíblia? Porque
não foi mais autorizado utilizar dessa Bíblia, que na linguagem de muitos já é uma Bíblia, é um texto que prega ódio, o que aconteceria? Como estaria a sua fé? Eu digo, irmãos, eu estou muito angustiado no meu coração, vendo que para participar de atividades a pessoa tem que ver a agenda dela. Como que deve ser a sós com a Escritura? Não sei se você notou, você está vivendo num tempo onde as pessoas estão com a vida cada vez mais aceleradas. Ah, pastor, o senhor também. Sim, meu irmão, por isso que eu de vez em quando tomo decisão para acordar mais cedo, como é agora. Amanhã eu pretendo acordar às 5 em ponto, 4h30. 4h30 ou 5 em ponto. Para ter pelo menos 1 hora de escritura sagrada. Aí alguém pensa, mas não tem o dia todo. Sim, meu irmão, eu estou dizendo para você, você tem seu dia cheio? Então acorde mais cedo. Deixe de assistir o filme tarde da noite para ir ler a palavra, já que você não acorda cedo, então. O tempo está passando. O martelo vai ser batido do juízo. As coisas estão se afunilando. Meus irmãos, o que será desta geração de crianças que nós temos? O que será dos filhos, dos nossos filhos, se nós não orarmos e não ensinarmos a palavra? Hoje pela manhã eu falei do Dr. Lloyd Jones, que era um homem de tão grande testemunho, de tanta inspiração. Ele foi pastor na Inglaterra e no seu tempo era chamado pela rainha da Inglaterra para pedir conselhos. A rainha pedia conselhos a este homem. E em sua igreja, ele por 3 anos pregou o texto de Romanos. Meu irmão, eu tenho um livro que tem uma foto. A igreja cheia, cheia. O que aconteceria se hoje você tivesse uma pregação de um livro da Bíblia, que buscando ir a fundo no texto, versículo a versículo, demorasse 3 anos? O que aconteceria? Eu digo a você que o Dr. Lloyd Jones teria muitas lutas, porque nós vivemos um tempo da superficialidade, onde as pessoas estão acostumadas a mudar o canal e mudar o que estão vendo agora. Nem os canais livres agora é mais assistido. Mudar o vídeo no streaming lá, mudar o filme a hora que quiserem. E a concorrência do tempo é tamanha para utilizá-lo. Eu digo aos irmãos, nós estamos na iminência de grandes lutas. E o que será da igreja do Senhor? Só ficará de pé quem tem raiz, quem anda com Deus. Meus irmãos, quando nós ouvirmos aqui convocação para o estudo da palavra, não fique em casa. Quando nós ouvirmos aqui, olha, nós teremos um intensivão de estudo de tal livro, não fique em casa. Se você não puder vir, acompanhe depois a gravação. Leia a Bíblia na sua casa. Procure capacitação para ensinar os seus filhos, ensinar e pregar as pessoas. Procure ler a Bíblia, entender e gravar o que diz o texto. Vamos ficar de pé e vamos orar. Quero orar por você, quero orar por nós todos. Feche os teus olhos, abre o seu coração.
Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Pai, o que será de nós, Senhor, se não buscarmos a Tua face? Se não tivermos profundidade na Tua palavra, não tivermos profundidade em Ti. Meu Deus, fortaleça as nossas vidas. Nós pedimos isso, Senhor, não para conquistar bens materiais. Não para conquistar coisas dessa terra, mas para alcançarmos conhecer-te, para sabermos quem Tu és e termos o nosso coração cheio de Ti, de forma que com o coração cheio de Ti, Senhor, possamos dizer às pessoas: Deus te ama. E Ele mostrou isso enviando o Seu Filho. Meu Deus, quebrante o nosso coração, retira tudo que há em nós precisa ser tirado. Mostra em nós, Senhor, o que tem que ser feito. Olhe para a nossa vida, Senhor, e não deixe a nós mesmos do jeito que estamos. Que fique em nós somente a Tua palavra. Que o Teu Espírito tenha liberdade de agir em nós. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia dos nossos filhos, Senhor. Senhor, prepare esta geração para encontrar com o Senhor. Tem misericórdia, Pai. Senhor, que nós não venhamos colocar em primeiro lugar os nossos planos, mas tenhamos o plano do Senhor em primeiro lugar.